E aí, minha gente, voltamos para mais um episódio aqui no podcast do Liberta e Livre. Eu já estava com saudade, inclusive, viu, minha gente? E olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é nutrição e bem-estar feminino. Estou aqui com a Tatiana, que é minha amiga maravilhosa, que também faz parte do projeto do Liberta e Livre. A Tatiana, ela é psicanalista e hoje ela vai dirigir aqui junto comigo. E as nossas convidadas especiais que estão por aqui hoje é Tainara Araújo e também Gabriele Albuquerque. E hoje a gente aqui vai falar muito sobre nutrição, sobre a importância de uma alimentação saudável, porque como a gente já estava até comentando, a comida, o alimento é tudo. Você é o que você come. E a gente escuta muito isso. Então vamos abordar vários assuntos. Beleza? Tati, dá um alô pro pessoal de casa, aquele alô que nunca mais você apareceu por aqui. Ela estava um pouquinho ausente, mas já fala, conversa com as meninas, chama para conversa e vamos começar. Vai ser massa. Oi, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade também. Hoje vai ser um dia incrível. Então, hoje vai ser um podcast fantástico que vai falar sobre alimentação. E a alimentação é a base de tudo. Pois é, então olha só, Tainara Araújo, ela trabalha com a parte da nutrição, só que ela tem a especialização que ela trabalha com crianças autistas, TDAH, principalmente as crianças que têm seletividade alimentar, não é isso, Tainá? Isso. E as mães que estão acompanhando aí de casa, que também sofrem com isso, porque eu sou uma delas, inclusive já tenho parceria até com a Tainá, e eu tenho certeza que ela vai me ajudar bastante com o Joca. Então hoje a gente vai falar muito disso. E a Gabriele também vai falar sobre a nutrição para aquela mulher moderna que vive na correria, para aquela mulher também que já está em fases diferentes, que já está se encaminhando para a menopausa, aquela mulher também que está querendo perder peso, mas tem aquela dificuldade. Tem também a questão da endometriose. Então, assim, são vários assuntos que quando a gente olha, poxa, a nutrição, então, envolve tudo, não é isso, meninas? Então, vou começa com a Tainá, depois Gabi já se apresenta, a câmera é lá, ó. Aí vocês só sabem o quê? Se apresenta, fala quanto tempo vocês já estão na área e vamos embora, cuida. Então, pessoal, muito bom dia, né? Me chamo Tainara Araújo, sou nutricionista com foco em TEA e TDAH, mas antes disso também sou pedagoga e trabalho na área do desenvolvimento infantil há mais de 9 anos. E aí, né, eu comecei, na verdade, com a pedagogia, sempre tive contato com crianças, vi a alimentação das crianças, né, sempre me assustei com a quantidade industrializada que as mães mandavam, sim, mas era só ali, né, só me assustava e nada mais. E aí depois, com o tempo, descobri a nutrição. Meu primeiro foco não foi, né, trabalhar com crianças autistas e TDAHs, né, eu trabalhei com clínica, com esportiva e com emagrecimento, gosto da área, mas a virada de chave veio quando eu descobri o meu TDAH ano passado, e aí eu acabei entrando nesse mundo, né, conhecendo e me encantei. E agora o meu hiperfoco é todo voltado a autismo e TDAH, e aí foi quando eu resolvi realmente mudar de área, né? E estou aqui trabalhando com essa área e cada dia mais encantada, né? E incrível, né? Impressionada com o quanto a alimentação ajuda, né? Nessa questão das crianças. Então, assim, sou apaixonada por essa área. E eu fico apaixonada. Ela falando aqui, eu digo que coisa linda. Porque é tão bom quando a gente trabalha com o que a gente ama e quando a gente também descobre o nosso propósito. Sim. Eu acredito que a nutrição ela faz parte da sua vida, mas o seu propósito foi você precisar se descobrir e entender que você, através disso, você pode ajudar outras pessoas. Exatamente. E não saindo da sua área. Olha como isso é lindo, né? Perfeito. E Gabi, bora lá se apresentar para o pessoal também. Meu nome é Gabriele Albuquerque, eu sou nutricionista clínica. No momento eu estou atuando na área de UAN. Mas o que me encantou na nutrição, assim, na verdade, desde criança eu tenho um problema com essa questão de sobrepeso. Sim. Eu acho, assim, que o que me encantou realmente, o que fez eu buscar ser nutricionista foi realmente ter essa questão da autoestima da mulher recuperada, que a gente sabe que o sobrepeso deixa a mulher com autoestima baixa, deixa a mulher sem se sentir bem no geral. Sim. Então, assim, eu acredito que o meu propósito hoje na nutrição é realmente, assim, ajudar essas mulheres que querem recuperar a autoestima, não só na questão do emagrecimento, mas também nessa questão de estética, nessa questão, então, do autocuidado da mulher. E, assim, realmente, a recuperação da autoestima dessa mulher que vai como um todo na vida dela, eu sei que vai fazer diferença na vida dessa mulher. Que lindo. E a gente sabe que hoje em dia tem muitas mulheres
que passam por isso, né, Tati? Fala um pouquinho também com as meninas, Então, justamente sobre o propósito, sobre essa o questão. que eu estou vendo aqui são mulheres com propósito. É impressionante porque o que é que acontece? Você se descobriu na sua missão porque você passou pela situação e você teve aquela empatia. Comigo também foi da mesma forma. Então, vocês precisaram passar por alguma situação para que vocês entendessem e comprassem para vocês e pudessem ajudar. Quando acontece isso conosco, a gente faz com mais amor, com mais afinco, sabe? Porque a gente está ali. Poxa, eu passei por isso, então eu quero ajudar pessoas. Então, essa é a verdadeira missão. Eu acho fantástico isso. E aqui, quando a gente olha para essa bancada, a gente percebe que todas nós temos uma missão. Essa é a missão da Tati, cada um tem sua missão. Minha missão é estar aqui à frente desse projeto, inclusive incentivando mulheres que estão em casa, que estão assistindo, trazendo mulheres. É isso. Eu acho que a mulher, ela tem que se sentir mesmo abraçada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser compreendida, porque muitas vezes também eu passei por isso de ser invalidada. Então, hoje eu senti na pele, então hoje eu também entendo que essa é a minha missão. E que lindo, que papo gostoso, né, amiga? Mas vamos lá. Eu queria começar com a Tainá, depois a Gabi também vai falar um pouquinho, que a Tati tem muita dúvida para tirar, mas eu queria começar com a Tainá sobre a questão da seletividade alimentar. Eu, como mãe, eu percebo que é muito difícil a gente convencer os nossos filhos que uma vitamina de laranja com beterraba é gostosa. Minha gente, é muito difícil. Eles não querem fruta nenhuma. É incrível, eles não gostam de fruta nenhuma. E eu fico comendo a fruta e fico assim, ai, que delícia essa fruta, para ver se um menino gosta, porque diz que o exemplo é o que arrasta, né? Mas, minha gente, não tem jeito. Então, você, como nutricionista, especialista nessa área, o que é que você diria, tanto para mim como para as mães que estão em casa também, o que é que a gente faz nessa situação quando tem uma criança em casa que é ruim de boca e que não gosta de se alimentar? Então, na verdade, tudo começa com a introdução alimentar, né? Muitas crianças, né, as mães, por não ter tempo ou por não ter muito conhecimento, começam a alimentação, a introdução alimentar, a criança não aceita e o que acontece? A mãe desiste. O importante é não desistir. Eu estou passando por isso, né, com uma paciente que recusa tudo, não quer nada, mas eu falei para a mãe, não desiste. Por quê? Porque se você desistir, para você retornar vai ser pior. E aí, consequentemente, quando essa criança crescer, né, ela não vai ter ali a aproximação com o alimento, né, porque a mãe acabou desistindo e não conseguiu mais introduzir. Então, assim, tudo começa da introdução alimentar, né, da criança. A criança recusa, você vai insistindo. Para você realmente descartar o alimento numa introdução alimentar, você tem que ofertar a criança mais ou menos umas 15 vezes. E aí você descarta esse alimento que realmente ela não quer. Mas, enquanto isso, você tenta ofertar. E aí vai ofertando em dias variados. A gente não vai ofertar hoje, recusou hoje, vai ofertar amanhã. Oferta hoje, dá um tempo, oferta outro dia. E aí, consequentemente, vai. Mas aí, essa questão da seletividade alimentar não está somente ligada à questão do autismo, TDAH, sim, mas está ligada também às outras crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, né? É uma fase comum, né, do desenvolvimento da criança. Então, qualquer criança está sujeita a desenvolver. Entendi. E aí, consequentemente, o que a gente pode fazer? Estimular, né? Através, principalmente, da ludicidade, como a gente acaba orientando as mães, né, na nutrição. E na pedagogia também a gente utiliza muito em sala de aula lúdico para falar sobre alimentação, sobre a importância. Então, assim, você como mãe, né, pode estar estimulando essa criança através do lúdico. Chama a criança para ir ao supermercado, chama a criança para preparar a refeição, elogia a criança quando ela quiser experimentar, né? E a gente trabalha com a escala do comer. E aí, primeiro, a gente deixa o alimento ali visível para a criança, para ele ir acostumando. Depois vem... A criança pode tocar, a criança pode cheirar. É um longo processo até a criança chegar na boca e provar. Então, a gente trabalha muito isso na terapia alimentar. Eu também sou terapeuta alimentar e trabalho com as crianças, né, com a terapia. Porque, muitas das vezes, as mães levam a criança na consulta e dizem assim, eu vou levar para a criança, vai mudar a alimentação e está tudo certo. Não é. A seletividade, ela precisa ser tratada como uma terapia alimentar muitas das vezes, porque só com a questão da orientação dos pais em casa, a criança não consegue. E aí vem a terapia, a gente faz sessões de terapia para introduzir, usar a educação nutricional com a criança para introduzir aqueles alimentos ali que a mãe quer que introduza e a criança não consegue. Eu, por exemplo, você falando aí, eu me lembrei, eu era muito seletiva quando eu era pequena.
Até hoje, viu? Eu não como carne de gado, eu não como carne de porco, eu não como carne de carneiro, eu não como nenhuma carne que seja gorda, com cheiro de gordura. Porque o cheiro é que não chega nem na minha boca, minha filha. O frango eu ainda como com o peixe. Então, eu lembro que a mãe sempre foi uma mãe que ela não era de ficar coma. Não, ela dizia, acho não quer comer não, então se vire. Como que você quiser comer, ela é dessas, a minha mãe. Por isso que eu puxei muito a ela. Ela não é muito de estar bajulando. E aí, eu lembro que eu comia... acho que, na verdade, essa falta de ferro que eu acabei descobrindo, né? Que eu tenho uma falta de ferro, acho que justamente pode ser porque eu não comia carne vermelha. Eu não entendo também, vocês que são nutricionistas, vocês entendem. Feijão também, não curto, sabe? Comida de almoço, eu não sou muito chegada. Então, assim, por mais que essa carinha, essa loucura me povo dizer, não deve ter frescura nenhuma. Por incrível que pareça, para comida, eu tenho, sim... umas frescurinhas, que não é frescura, tá, minha gente? Não é. Porque eu passei a minha vida inteira, o povo Não dizendo é que eu era frescura. fresca para comida, mas não é. É porque quando eu sinto, às vezes, o cheiro, olha a espessura, é meio gorduroso, eu não provo, sabe? E aí, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar. Às vezes, o problema que eu enfrento na questão do Joca, dessa seletividade, às vezes ele podia até ser como eu. Agora que eu consegui lembrar como é as coisas, amiga. Veio um flash, um negócio lá da psicanálise. Ela falou, veio um flash, eu consegui me lembrar de quando eu era da infância, quando eu era criança, que eu lembrei que eu tinha essa dificuldade. Olha como são as coisas, né? Então, mas ficou muito bem explicado. Inclusive, eu acho que realmente o caminho é por aí, é ter a paciência. Sim. E não é de um dia para a noite, para você poder inserir aquele alimento naquela criança. Inclusive, minha gente, mais tarde a gente vai sair daqui da gravação, vamos fazer uma oficina terapêutica solidária para as crianças que têm seletividade alimentar. Vai ser massa, vai ser bacana. E logo, logo eu vou postar os vídeos para o pessoal de casa. E também, amiga, tem uma questão muito importante, que é o carinho e o diálogo com a criança. Porque a mãe, pela vida corrida, ela termina não tendo muita paciência. E isso vai deixar muitos traumas na criança. Porque o que é que acontece? A mãe, ela chega e diz, você tem que comer porque aqui tem as vitaminas. Então, é aquela questão que vai traumatizar a criança e quando ela crescer, ela vai ter alguns problemas, né? Principalmente alimentar, porque tem algumas pessoas que não conseguem emagrecer, porque justamente na infância tiveram alguns traumas que a impedem. Então, assim, é muito importante o respeito, o carinho, a paciência. Se não estiver bem naquele momento, não vá fazer com a criança essa questão de introduzir esse alimento. Vá na hora que você estiver mais calma, porque essa criança ela precisa de respeito, precisa de amor e de cuidado. Verdade. Gabi, aproveita, pega o gancho que ela falou, dessa mulher da vida corrida, e também outro tema que você abordou, a criança que ela tem dificuldade para emagrecer, não foi o que você falou aí? Às vezes pode ter sido um trauma. Então, já pega o gancho, você falou também que devido a uns problemas de sobrepeso, você vê essa paixão e essa descoberta na nutrição. Então, fala um pouquinho para o pessoal. E para as mulheres, né, que tem essa questão do sobrepeso também. Já assim, né, principalmente como mãe, as mulheres, eu acho hoje em dia que é mãe ainda tem mais ainda essa questão dessa demanda e até porque no caso ela até falou da questão do exemplo, o exemplo ele arrasta e realmente, de fato, a criança ela vai seguir muito essa questão alimentar da casa. E como é a alimentação dessa mãe, como é a alimentação desse pai. Aí você quer que a criança coma alface se você também não come. Então, eu acho assim que vai ser uma questão, na verdade, familiar. Essa mudança precisa ser familiar. Vai ser da mãe, vai ser do pai, do filho. Então, tem que estar todo mundo, acho, alinhado nisso. A mulher, no caso, é normalmente ela que faz a feira da casa. Então, a gente só deve levar para a nossa casa aqueles alimentos que a gente acha que é saudável e que a gente julga que vai poder nosso filho comer, a gente comer. Então, essa questão, assim, do preparo da comida. Quem é que faz o preparo da comida? Fazer com carinho, com amor, fazer aquela comida, mesmo que seja uma salada, que seja o que for, eu acho assim, que a gente tem essa questão da alimentação, de não provar, mas prepara de forma diferente. Começa a fazer uma mesa mais atrativa, uma mesa mais bonita, para que você também sinta prazer. A gente precisa sentir prazer na refeição. Então, tipo, como é que vai emagrecer se a gente
quer comer, acha que tem que comer um prato de salada. Não é isso. Tem que introduzir aos poucos essa questão de salada. Eu tenho agora um exemplo. O meu filho, ele tem essa questão. Aí, essa semana, eu fiz uma salada com um molho diferente, que é um molho com Danone natural. Então, ele começou a gostar. Então, eu também não sou muito fã, mas existem formas que a gente pode ali estar introduzindo aquele alimento de preparações diferentes, que vai fazer que a gente emagreça, porque são alimentos menos calóricos, que são as saladas, os legumes, sempre caprichar, variar, para poder a gente conseguir atingir o objetivo do emagrecimento. A gente precisa realmente assim fazer essa questão assim de preparar os alimentos de forma que a gente se sinta com prazer de comer aquela comida. Porque se é uma comida, eu vou ter que almoçar, agora vou ter que comer um prato de salada. Não precisa ser assim. O emagrecimento ele precisa ser leve. A gente precisa ter adesão. Para poder a gente ter adesão, a gente precisa encontrar formas que a gente goste e sinta prazer em comer aquela alimentação. E aí emagrecer, ser saudável vai ser consequência. Mas, para isso, precisa de todo um planejamento, uma organização da mulher, normalmente, que é a que faz essa questão da comida em casa, e levar para casa e selecionar os melhores alimentos para estar levando ali para casa, para aquela família. Que massa. Ô, Gabi, uma dica de milhões, que serve para todas nós, né? Aquela mulher que não tem tempo para nada, aquela mulher que trabalha o tempo todo, que corre o tempo todo e é mentalmente cansada. Quando ela chega em casa, ela só quer fazer algo rápido e descansar. Qual a dica que você dá para essa mulher ter uma vida saudável? Eu acho assim que planejamento é a palavra-chave disso tudo, porque hoje em dia quem é que não tem a vida corrida? E a questão de prioridades, a gente vai arrumar um tempo, pode ter certeza, que a gente sempre tem uma horinha no final de semana, a gente pode fazer marmita, congelar. Se é a questão de alimento mais rápido, chegar à noite, me diga mais rápido o que é que tem, fazer um cuscuz, deixar uma macaxeira congelada no congelador. Então, assim, a gente tem que arrumar formas e tempo, a gente arruma tempo para tudo. E a alimentação deveria ser uma prioridade, ou tem que ser, a gente tem que tratar como prioridade. Então, se a gente no final de semana tira uma horinha para deixar o congelador cheio de opções, para deixar... ter sempre opções saudáveis. Eu acho que se a gente compra lá besteira, a gente vai comer besteira nessa hora. Mas se a gente, nessa hora que chega em casa, só tem macaxeira, ovos, cuscuz, a gente vai optar por aquelas refeições. Porque cuscuz, tem coisa mais rápida do que cuscuz, não. E eu não troco por nada, Gabi. Pois é. Não troco. E é uma comida simples de fazer e eu acho que realmente é planejamento. Se você tiver meia-noite uma lasanha congelada, você vai comer a lasanha. Mas se você tiver um cuscuz, você vai fazer o cuscuz. E vai ser rápido também. Então, assim, acho que planejamento é a chave, assim, de qualquer reeducação alimentar, de qualquer alimentação, é planejamento. Muito massa. Ô, Tainá, inclusive, ela falando aí sobre a alimentação é tudo. E a gente sabe que realmente tem, assim, várias doenças que elas desenvolvem até através de uma má alimentação. Então, fala um pouquinho também pra gente, já pega o gancho, né, da importância dessa alimentação saudável. Bom, não sei se as pessoas muito conhecem a respeito da alimentação, autismo, TDAH, mas influencia bastante. Por quê? Porque muitos dos alimentos industrializados, principalmente que as crianças consomem, até nós mesmos, né? Os adultos e adultos também que possuem TDAH, autismo também, se forem optar por uma alimentação industrializada, fast food, o que vai acontecer? Pode ter um agravamento no quadro de alguns sintomas, como, por exemplo, a hiperatividade, a questão da concentração, a irritação, porque esses alimentos são extremamente ricos em aditivos, né, corantes artificiais, que acabam, né, ativando mecanismos no nosso cérebro e acaba, né, gerando toda essa sintomatologia. Então, por isso que a gente frisa sempre essa questão da alimentação saudável, para que a pessoa ela tenha uma melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer que a gasolina é para o carro, o que a alimentação é para a gente. Né? Sem alimentação a gente não funciona. Eu tiro por mim. Às vezes eu acordo cedo, vou trabalhar, estou ali, né? Mas estou com energia muito baixa. Quando eu me alimento, eu chego
sinto a energia, né? A energia bateu, eu consigo ter mais força, mais ânimo. Porque a energia, né, ela vem gerada da comida. O alimento é a nossa fonte de energia. Então, a gente precisa do alimento. E quanto mais a gente come alimentos industrializados, alimentos fast foods, menos energia a gente vai ter, porque eles não são nutricionalmente bons, né? Sim. E os alimentos saudáveis, né, são que têm os nutrientes necessários para a gente ter realmente uma boa alimentação e uma boa energia. E aí o que acontece? Nessa questão que você falou da importância, vem a questão dos nutrientes e a falta dos nutrientes, principalmente para as pessoas que têm TDAH, autismo e outros transtornos. Porque normalmente TDAH e autista têm deficiência de ferro, deficiência de vitaminas, como por exemplo, vitamina D, a vitamina B12, a vitamina C também, né? E outros tipos de vitamina, além do zinco, do ferro, do magnésio, né, que são minerais que essas crianças possuem. Eu sempre tive queda de cabelo e não entendia. Né? Teve até um tempo que eu fui para casa da minha prima, minha tia olhou para mim, Taina, como seu cabelo cai? E eu não entendia porque eu era criança, né? Eu achava que era porque eu não comia carne, porque eu também era uma criança muito seletiva. Eu não comia quase nenhum tipo de carne, só comia frango e tem que ser peito. Se tivesse algum fiapozinho, alguma veinha, alguma gordura eu vomitava, não conseguia. eu também. Vomitava. Até hoje eu não consigo comer gordura, eu não consigo comer carne que tem algum nervozinho, me Eu dá também. nojo, me dá agonia. Então, tá tudo voltado a essa questão sensorial também, porque a gente fala que é besteira, mas não é. Essa parte sensorial. Eu estava assistindo uma palestra de uma nutricionista e ela falou que pegou uma paciente em que a paciente ela não conseguia consumir a uva, porque o barulho da uva, ao mastigar, incomodava. Então, a gente percebe aí que não é frescura. Essa parte sensorial, principalmente para quem tem transtorno, que acaba afetando. Eu tenho algumas sensibilidades. Não gosto de pisar em areia, eu não gosto da maresia, eu não consigo andar descalço. Então, tá tudo envolvido nessa parte sensorial do transtorno que acaba afetando. E aí eu pensava, passei muito tempo pensando que era frescura, mas não é. É o transtorno. E eu não entendia. E hoje eu entendo. E hoje eu me aceito e me respeito. Porque antes eu me achava chata, antes eu me achava fresca. E hoje que eu sei que não é culpa minha. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que o diagnóstico veio para mim como uma libertação, sabe? Foi libertador. E aí, hoje eu consigo me entender e me respeitar mais, né? E eu acho que principalmente as mães que descobrem a criança, né? Eu acho que elas começam a entender mais e melhor a criança e ver que não é birra, autismo não é birra. Ô, Tainá, e a gente tá já no Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, mês de conscientização mundial. E é importante essa fala, você até deixar um recadinho para as mães que estão em casa, que muitas das vezes tem o diagnóstico e não aceita. Tem até uma colega da gente que ela disse, eu estou achando, o filho dela já é até grande, já tem uns 9 anos. Estou achando que o meu filho ele tem alguma coisa, estou pensando se ele é autista, eu estava acompanhando algumas reportagens. Eu não sei, eu não aceito. Eu disse, meu Deus, no tempo de hoje ainda tem gente que não respeita. Então, deixa um recado para o pessoal, para as mães que estão em casa, sobre essa questão da aceitação. Então, eu acho importante que as mães, acima de tudo, tentem analisar e tentem procurar ajuda. Por quê? Porque é a criança que vai sofrer. Né? Você como mãe sofre, mas quem tem um transtorno sofre mais ainda. Então, que você tenha a empatia pelo seu filho, de tentar entendê-lo, respeitar e tentar levá-lo, né, a um profissional para realmente ver se tem o transtorno ou não. É uma investigação longa, não é fácil, né? Passa por várias fases, mas o primeiro passo é você entender, aceitar que o seu filho possa ter e levar, né? Porque, assim, não é fácil. Muitas das vezes a gente vê no Instagram, principalmente, pessoas adultas falando sobre a experiência que teve, né? E eu, como TDAH adulta, descoberta na vida adulta, sei como é difícil, né? Você passar a vida toda se sentindo estranha, sem se entender, e depois você descobrir, né? Foi libertador, mas eu sei que se eu tivesse tido o diagnóstico mais cedo, né, minha vida teria sido outra. Não vou dizer que foi culpa da minha mãe, foi culpa de ninguém, né? Porque naquele tempo não havia informação, mas hoje em dia a gente tem a consciência, a gente sabe que pode existir. Então, você, mãe, que sabe que possa ter um filho que tem algum tipo de transtorno, leve seu filho, né? Acolha ele, e não é o fim do mundo, tá? Antigamente a gente não sabia, não entendia. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tem uma rede de informações, tem uma rede de apoio, com pessoas que apoiam, com pessoas que entendem, né? Então, assim, eu peço que elas realmente tenham essa consciência
de levar o filho, de procurar o tratamento correto para que essa criança possa se desenvolver. Porque existem níveis de autismo, né? Sim. Tem o nível 1, que ele é o nível mais leve, tem o nível 2, que é o moderado, e o 3, que é severo. E aí você vai precisar identificar qual é o nível do seu filho para verificar qual é o tratamento adequado para o seu filho. Exatamente. Né? E só pegando esse gancho da questão das vitaminas, né? Tem pessoas que elas acham que estão com depressão, mas não é. É a questão da vitamina que está faltando, principalmente a vitamina D e a vitamina B12. Quando você está com deficiência dessas vitaminas, você se sente muito cansado, muito desmotivado, não quer levantar da cama, né? Então, é aquela angústia que você sente, você está mais triste, e aí pensa, eu estou com depressão. Então, assim, o importante é essa questão de procurar realmente um profissional, porque as pessoas elas têm aquela mania de se diagnosticar, Sim, né? Então, sim, assim, sim. você precisa buscar um profissional para que você entenda, porque muitas vezes você está pensando que é alguma coisa que você está passando e não é nada daquilo, né? Então, assim, foi muito válido o que você falou. Sim. Gabi, aproveita aqui. Como a gente está vendo que a nutrição ela vai para todas as áreas, né? Então, eu queria que Gabi também falasse sobre um pouco as mulheres que estão em casa acompanhando. Não sei se tem alguma que já está aí na pré ou perto da menopausa. Está chegando esse período, né, Tati? É. A gente estava aqui, antes de começar, perguntando a ela, fazendo já algumas perguntas. Então, assim, explica também para o pessoal de casa, né? Vai, Tati, pergunta tu. Pergunta Então, tu, que é melhor. São dúvidas que todas as mulheres têm, né, com essa questão, porque vem a pré-menopausa, depois vem a menopausa, e a mulher ela não sabe quais os sintomas, ela não sabe como ter uma qualidade melhor de vida, né? Então, assim, o que você nos diz em relação a isso? Bom, normalmente, como você acabou de falar, essa questão de fadiga, essa questão de cansaço excessivo, às vezes acomete até mulheres que são novas. Como a Agatha acabou de falar, que ela também estava sentindo essas questões. Então, essa questão assim, de vitamina realmente precisa ser analisada. Essa questão da vitamina do complexo B, vitamina D, o ferro, a ferritina, precisa ser analisada, todos esses fatores. A mulher jovem, ela talvez consiga o aporte dessas vitaminas e nutrientes através da alimentação. Já a mulher ali, que ela está entrando em climatério, que ela está começando a menopausa, o que é que acontece? Ela vai ter uma queda hormonal. E junto com essa queda hormonal, provavelmente também vai diminuir a absorção de algumas vitaminas. Por quê? A queda hormonal, que é o hormônio estrógeno, ele é parte da absorção da vitamina D. Ele quem faz. Então, com a queda do estrógeno, a vitamina D também vai ficar aí em decadência. Então, vai diminuir essa absorção. Aí, como é que a gente vai melhorar? Realmente com a suplementação, assim, realmente via oral, já dessa mulher que está entrando em climatério, menopausa. Se ela perceber, o primeiro sinal é mais importante o início, como diz. Quanto antes ela conseguir essa suplementação e esse aporte de vitaminas sempre está em alta para poder essa mulher conseguir passar bem a menopausa, conseguir diminuir os folgastos, conseguir diminuir essa fadiga, esse cansaço. Essa questão também, que a gente sabe que tem perca da massa óssea, que é a questão do cálcio. O cálcio, para poder ele ser absorvido, ele também precisa da vitamina D. Então, é um conjunto de vitaminas e de minerais que andam juntos, que a gente precisa realmente de uma suplementação. Às vezes, só o alimento em si, a alimentação dessa mulher dessa fase não é suficiente. Aí, assim, é o primeiro sinal. Eu indico realmente a ajuda de profissionais para poder você conseguir passar por essa fase mais leve, ser mais leve possível. Aí, Não sofrer tanto, né? É. Quer fazer alguma observação, Tainá? Que eu vi você olhando. Você queria falar? Não, ela falou essa questão, né, de profissional, eu esqueci de mencionar, né, porque muitas mães têm dúvida de que profissional, né, Sim. procurar para essa questão do diagnóstico do autismo.
Você procura primeiro o psicólogo, né, para que ele avalie. Eu mesma comecei pelo psicólogo, né, a psicóloga que notou. Quando eu vi ela anotando lá TDAH, eu lembrei, se eu estou desconfiada, vou perguntar a ela, você desconfia? E aí ela falou para mim, mas eu vou encaminhar você para outro profissional, que foi o neuro, né, e para a criança é o neuropediatra. Né, passa pela psicóloga e a psicóloga se vê, encaminha para o neuropediatra para ele fazer esse diagnóstico. O diagnóstico ele não é feito apenas por exames, né? Por exemplo, exame de imagem da cabeça, ele é clínico, ou seja, é avaliação, é o observar. Vem o prontuário da psicóloga, junta com o prontuário do neuro, e aí faz outros testes, vários testes, na verdade, para poder chegar a um diagnóstico. E aí as mães podem, né, ser entrevistadas também nesse contexto, porque da parte das crianças elas não vão conseguir se expressar, entender e explicar. E aí o neuro faz uma entrevista basicamente com a mãe, pergunta como né, a criança em casa, faz todo aquele questionário, a mãe responde, ele avalia a criança também, né, o modo de agir, e aí, depois de muitos testes, é que você consegue vir a ter um diagnóstico. Muito e aí massa. é um processo. E né? me tira uma dúvida, já que tu está falando desse assunto, eu tenho uma dúvida. A terapeuta ocupacional, ela trabalha em que área da criança, vamos dizer assim? Essa parte mais sensorial também da criança, de estimulação. Porque né? eu levei o meu filho no neuro, o neuro encaminhou para uma TO. E disse, não, eu vou encaminhar ele para um TO. E aí, para a TO, ver como é que é essa questão. Aí falou, acho que ele pode não ser autista, mas pode ser a parte do sensorial e tal. Isso. E aí, passaram o tempo, acabei não levando por conta da correria, levei ele em outros médicos que ele pediu. Aí levei na pediatra. A pediatra dele falou a mesma coisa. Eu levaria numa TO, que é a terapeuta ocupacional, vai trabalhar muitas questões dele, porque ele interage na sala, porém, ele não consegue se concentrar tanto. Aí ela foi, me deu uma explicação, e aí eu vou começar o acompanhamento dele com a terapeuta ocupacional e agora com uma nutricionista, né, voltada na seletividade alimentar, que é isso que ele tem. Então é importante trazer essas falas, porque tem mães em casa que às vezes não percebem, mas ficam com medo, não, tem alguma coisa estranha, mas não busca, não vai saber a fundo. Interessante. E aí, minha gente, vocês estão gostando do papo? Vocês estão gostando? Já está dando a nossa hora. A gente vai terminar porque é aquela coisa. Vamos cuidar na vida, é o que eu sempre falo. Né? A gente tem menino em casa para olhar, tem nossas coisas para fazer. Mas aí, antes da gente finalizar, o que é que eu gosto sempre de pedir para as nossas convidadas? Dar um recado para quem está em casa, falar um pouquinho sobre, no caso de hoje, a alimentação, né? Uma alimentação saudável para a mulher viver de uma forma mais leve e mais saudável. Então, assim, vocês fiquem à vontade de habilitar a câmera, o que vocês quiserem, deixar um recadinho para o pessoal de casa, trazer essa conscientização, na realidade, para a população e principalmente para a mulher, porque a gente sabe que a mulher, ela trabalha mais. E ela trabalha mais. E a mulher que trabalha fora, ela trabalha em casa, ela olha os filhos, é tipo uma dupla jornada. E feito uma pesquisa que a mulher, ela trabalha 7 horas a mais que o homem na semana. Então, diga aí, a gente gasta muita energia e precisa repor de uma forma mais saudável. Então, manda um recado para o pessoal que está em casa. Tati também depois dá aquele recado massa para a mulherada e a gente finaliza. Vamos lá? Pode começar, pode ser, Gabi. Então, pessoal, o nosso estilo de vida, no geral, ele vai influenciar na nossa alimentação. Então, a gente deve ter cuidado, assim, com a nossa alimentação. Não só também com a alimentação, a questão do sono, da qualidade do sono, a qualidade de exercício físico também, junto para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, uma vida mais ativa. A gente, às vezes, eu, pelo menos como mãe, às vezes esqueço da minha própria saúde. E a gente acha, às vezes, que a saúde, a vida do filho, a alimentação do filho é sempre mais importante. Mas, primeiro, comece a olhar mais para você, mulher. Porque a gente, às vezes, tem essa mania de se esquecer, de se deixar de lado, de se deixar para depois. E para a gente estar bem para os nossos filhos, primeiro, a gente precisa estar bem pra gente. Muitas vezes eu, como mulher, já deixei de ir pra academia. Não, porque agora a mamãe tem que ficar com meu filho. Só que é uma horinha do seu dia que você tire pra se cuidar, pra você. Pode ter certeza que a longo prazo vai ser muito bom para a sua saúde e, inclusive, para a saúde da sua casa, da sua família. Vai ser importante esse autocuidado. Então, a alimentação é também a chave.
Vamos fazer escolhas melhores para a nossa casa, colocar dentro da nossa casa aquele alimento que a gente quer que seja parte da nossa vida, da nossa família, assim, introduzir na nossa casa. Não vai ser uma mudança do dia para a noite, 8 ou 80. A gente tem que ir aos poucos. A alimentação é isso, é um trabalho, ela mais do que eu, sabe. Imagine crianças, a gente que tem esse autoconhecimento, que a gente sabe o que é importante. Imagine para uma criança. Então, assim, realmente é um trabalho de formiguinha. A gente vai buscando melhorar todos os dias e o que importa é a gente estar sempre nessa busca. A gente não desistir, porque nunca vai ser linear. Sempre vai ter altos e baixos, porque é a questão emocional, é a questão hormonal que a gente tem, aqueles dias que a gente não está tão bem. Então, a gente tem que respeitar esses momentos da nossa vida e, junto com eles, sempre não desistir. A gente, no outro dia, amanhece melhor, vai cuidar da nossa casa melhor, dos nossos filhos melhores, fazer escolhas alimentares melhores, sem desistir. Eu acho que a chave é essa. Não desistir, sempre persistir, que a gente consegue se cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. E a alimentação é a chave, assim, de tudo, e o autocuidado da mulher. Que lindo, né, amiga? E você, Tainá? Eu quero dar um recado para as mães, né? Ter paciência com os filhos, né? Principalmente na hora da refeição, né? Como você falou. Não ameaçar, não gritar, não xingar, não bater, não, como eu posso dizer, forçar, né? E também não chantagear, principalmente. Sim. Né? Porque se você não comer, vou fazer isso, aquilo, outro. Não é interessante, porque, como você falou, causa trauma na criança, né? Então, assim, trauma é uma coisa muito séria. Você vai levar para o resto da sua vida, né? Principalmente se você não tratar. E aí, consequentemente, você vai ter comportamentos, né, que não vai entender o porquê, mas está tudo enraizado ali, na sua infância, por conta dos seus traumas da infância. Então, toda a paciência, todo amor e cuidado. Como você falou, quando não estiver bem, não converse. Né? Não vá, né, ofertar o alimento, não vá tentar fazer com que a criança coma. Né? Você tem que estar bem, né, para poder cuidar do outro. E como ela falou, tem que se cuidar. Né? Muitas das vezes as mães, eu principalmente vejo de uma família que tem muitas mulheres, né, que tem muitos filhos, e elas têm assim, a mania de querer se anular em função do filho. Eu acho lindo o amor de mãe, mas a gente tem que entender e tem que entender também que essa questão de priorizar a si próprio é uma forma de autocuidado com você e uma forma de amor com o seu filho também. Porque se você não está bem, como é que você vai cuidar dele? E a gente, né, tem, de certa forma, essa sobrecarga como mulher, né, de cuidar de tudo e de todos. Mas quem cuida de quem cuida? Né? Quem cuida da mulher? A mulher se preocupa com todo mundo, mas quem se preocupa com a mulher? Então, se você não tem com quem você se preocupar, né? Mas, assim, se você não tem uma pessoa para se preocupar com você, né? Você precisa se preocupar, né, com você para estar bem para as outras pessoas. Então, é muito disso, né? Você se cuidar. Então, se cuidem, se respeitem para estar bem, para cuidar do outro, do próximo, né? É isso mesmo. E aí, meu amor, Tati, fala, manda um recado pra mulherada, porque você é show, você arrasa. Bora lá. Então, hoje nós vimos que a alimentação é um ato de amor, de autocuidado. Então, muitas vezes a gente perde tanto tempo no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, e a gente poderia estar ali programando a alimentação, congelando, que dicas maravilhosas nós tivemos hoje. Então, é tudo um processo de se amar, de se cuidar. Então, que hoje, com esse podcast, você possa entender que a alimentação é a base de tudo. E a gente precisa ter princípios. E o princípio da longevidade é a alimentação. Interessante só deixar esse recadinho. Sim. Que eu fui uma vez em um especialista e ele disse, quanto mais a gente come, mais a gente está se matando. E eu fui entender ali, porque o que é que acontece? A alimentação suja, né, como eles falam, vai nos destruindo. Então, quanto mais você come saudável, mais você tem longevidade de vida. Então, se alimentar bem é também se amar.
né? É um ato de amor, né? Pessoal, outro fator que é importante lembrar para a mulher que tem endometriose, que tem SOP, essa mulher, então, tem muitas questões hormonais. Como a alimentação aí pode ajudar a essas mulheres? Então, a questão hormonal, é importante que a mulher comece a se cuidar, comece a diminuir a questão... Pode começar de novo? Vou começar de novo. O bom é que não é ao vivo, né? Então, eles me ajeitam, aí eles vão cortar. Outro fator que é importante lembrar, a alimentação saudável, ela é importante para a qualidade de vida daquela mulher que tem endometriose, que tem SOP. É uma forma dela diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Como vai ser a alimentação dessa mulher? A alimentação dessa mulher tem que ser sem açúcar, sem farinha branca, para poder diminuir essa inflamação do corpo dela. Então, precisa estar com o intestino em dias, precisa estar com a saúde intestinal em dias. Então, ela precisa se cuidar dessa questão dessa desbiose, dessa questão de realmente, assim, ingerir o máximo de fibras, que são alimentos mais saudáveis, vão ser aí ricas em verduras, em frutas. Investir realmente na alimentação mais natural e limpa possível. E, assim, evitar ao máximo o uso de industrializados, ultraprocessados, porque esses corantes, essas questões de conservantes também, no caso também de adoçantes, são muito inflamáveis para o organismo. O nosso organismo ele não aceita. Então, tem essa desregulação hormonal de acordo com a nossa alimentação. Então, a alimentação é a chave para essa mulher ter qualidade de vida, para essa mulher conseguir passar melhor por essas fases através da alimentação mais limpa possível. Pois é, pessoal, aprendi muito, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Por mim, eu passava o dia todinho aqui conversando e aprendendo, porque é tão bom a gente ouvir mulheres falando de algo que entende, que traz benefício para outras. Então, mas a gente não pode, né, minha gente? Nós temos que ir embora, nós temos que cuidar na vida. Mas voltamos em breve. Espero que vocês de casa tenham gostado. Tudo aqui é feito com muito amor, com muito carinho. E guardem no coração cada palavra que cada uma trouxe para cá, porque, como a gente falou aqui no início, cada uma de nós estamos cumprindo o nosso propósito e as nossas missões aqui na Terra, e uma delas é vir aqui e orientar melhor vocês que estão nos assistindo. Então, brigadão pelo carinho, continue acompanhando aí os outros episódios, que vem muita coisa boa. Tchau, tchau, pessoal!